A paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos estudar a nossa lição de número 6 da nossa revista da Escola Dominical de Adultos, que o tema desse trimestre é a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Então, nossa lição de número 6, o tema dela é a teologia de Elifaz. Só os pecadores sofrem? O texto áureo desta lição está em Jó, capítulo 4, versículos 7 e 8, que diz assim: Lembra-te agora qual é o inocente que jamais pereceu? E aonde foram sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam o mal, cegam isso mesmo. A verdade prática desta lição é, embora transcendente, Deus tem prazer em se relacionar com um homem terreno. Os objetivos da nossa lição são os seguintes. Primeiro, apontar a defesa de Elifaz acerca da justiça retributiva. Segundo, mostrar a associação de Elifaz a respeito do pecado, a quebra da tradição religiosa. Terceiro, identificar o abismo que Elifaz diz existir entre o Criador e a criatura. E nós vamos ler aqui alguns versos do capítulo 4, 15 e 22 de Jó, onde Elifaz vem abrir a boca, vem se pronunciar, vem mostrar aquilo que está no seu coração, aquilo que está no seu entendimento. E dali nós vemos uma teologia surgindo, e se nós repararmos um pouco que no capítulo 4 ainda, eu quero já começar com isso, no versículo 12, capítulo 4 de Jó, versículo 12, olha o que o nosso amigo Elifaz está falando. Chegou-me furtivamente uma palavra, e o meu ouvido percebeu um rumor. Entre os pensamentos das visões da noite, quando o sono profundo cai sobre os homens, o medo se apoderou de mim, e sob o temor todos os meus ossos estremeceram. Presta atenção agora no versículo 15. Então um espírito passou diante do meu rosto, e arrepiaram-se os cabelos da minha carne. Deteve-se diante de mim, mas eu não pude reconhecer o seu semblante. Um vulto estava diante dos meus olhos. No entanto, no silêncio ouvi uma voz que me dizia: Ó homem mortal, pode ser justo? O homem mortal pode ser justo diante de Deus? O homem pode ser puro diante do Criador? Eis que em seus servos ele não confia, e os seus anjos imputa fraqueza. Presta atenção nisso. Essa lição ela vai falar da teologia de Elifaz. O que é a teologia? É o conhecimento que Elifaz desenvolveu de Deus, através da experiência, através do estudo. Naquela época não se tinha escrituras, então era uma tradição oral que era passada, e ela era formada também de um relacionamento individual com Deus, de experiências próprias. Mas o que eu quero que você entenda aqui desse verso 12 ao 18 que nós lemos, ele está tendo uma visão de um demônio. Ele está vendo um vulto, ele sente medo, e a Bíblia fala lá em 1 João capítulo 4 que o medo não vem de Deus, Então ele sente medo, ele vê um vulto, e até aí, entenda, o medo não vem de Deus, então eu já sei que essa visão não é de Deus. Só que fala que ele se arrepiou, e o arrepio também acontece, de acordo com o salmista, quando nós sentimos a presença de Deus. É um dos sinais que a presença de Deus está pertinho ali da gente, nós nos sentimos
arrepiar os pelos do nosso corpo, né? Às vezes a pessoa está falando alguma coisa e aquilo é de Deus, é do Espírito Santo, nós sentimos arrepios. Mas isso também acontece do lado de lá, do lado mal, porque isso é uma manifestação do mundo espiritual nas nossas vidas. Então, quando tem uma manifestação demoníaca, nós também sentimos arrepio. Por isso que o Espírito Santo nos dá um dom chamado discernimento de espíritos, para nós sabermos se isso vem de Deus ou se não, se é do inimigo. Ou se é do próprio homem que sentiu um frio ali e arrepiou, ok? Mas o que eu quero que você entenda é que esse espírito que trouxe arrepio e que causou medo, eu sei que ele não é de Deus. Por quê? Porque ele fala assim, o homem mortal pode ser justo diante de Deus? Fazendo um questionamento, indagando que não. Só que o homem pode ser justo sim, a Bíblia fala, né? Não há um justo nenhum sequer, até que o sangue de Jesus Cristo nos justifique. Ó, por quê? Porque os meus pecados fazem separação entre Deus e eu. Porém, quando Jesus derrama o seu sangue na cruz do Calvário, o sangue do inocente, ele me justifica diante de Deus. Agora eu posso ser aceito por Deus. Então eu sei que é um espírito maligno. E ele fala assim, ó, o homem pode ser puro diante do seu Criador? Claro que pode. Porque se andarmos na luz como na luz ele está, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então nós podemos ser puros através do sangue de Jesus. Então eu já vejo que isso aqui é uma doutrina de demônios. E ele ainda continua, eis que em seus servos Deus não confia. Mentira. Deus ele confia tanto que entrega talentos nas nossas mãos. Deus confiou o evangelho para nós pregarmos. Deus confiou aos sacerdotes do Antigo Testamento para oferecer sacrifícios, para interceder pelo povo. Jó intercedia pelos seus filhos, ok? Esse texto não está no foco do texto aqui da leitura bíblica em classe, não está sendo citado na lição. Só que para eu entender a teologia de Elifaz, eu tenho que saber o que está por trás, o que formou o seu pensamento, o que influenciou ele. E nesses versos 12 ao 18 do capítulo 4 de Jó, eu vejo que ele é influenciado por doutrinas de demônios. E ele continua falando, ó, e aos seus anjos imputa fraqueza. Aonde que você vê Deus imputando fraqueza aos seus anjos? Seus anjos são anjos de guerras. Miguel, o general, o arcanjo de guerra, defensor de Israel. Nós vemos um anjo, um único anjo de Deus, eliminando 185 mil inimigos do povo de Israel. Aonde que Deus imputa fraqueza aos seus anjos? Então nós vemos que ele é influenciado por uma doutrina demoníaca. E da forma que ele fala de Deus, nós vemos que algumas coisas encaixam com os princípios bíblicos. Presta atenção nisso. Mas outras, existem pequenas distorções que são influenciadas pelas trevas, pelo maligno. E é esse cuidado que nós temos que ter ao desenvolver a nossa teologia. O que é a nossa teologia? É o nosso conhecimento de Deus. Teologia, ou seja, o estudo de Deus, o conhecimento de Deus. Então, o conhecimento de Deus que nós temos que ter não pode ser só apenas de livros. Ele tem que ser um conhecimento bíblico que vai estar embasado por uma experiência individual. Desculpa, é hábito falar experiência, mas eu vou me corrigir. Não é por uma experiência, me desculpa. Por que não é por uma experiência? Porque o povo teve experiência ao sair do Egito, com os 10 sinais que Deus fez lá. O povo teve experiência com Deus tirando água da rocha, fazendo maná cair do céu, enviando cordonizes, fazendo milagres, a nuvem de dia, coluna de fogo à noite. E mesmo assim a experiência, não serviu para nada. O que é uma experiência? Experiência é algo que você faz em determinado momento da sua vida e você tem um aprendizado daquilo.
Mas vamos pegar na vida profissional, você foi lá, fez um curso técnico de torneiro mecânico, um exemplo. E fez lá 1 ano e meio desse curso técnico, ok. Você foi trabalhar na área, trabalhou 3 anos como torneiro mecânico. Aí surgiu uma oportunidade para você, sei lá, administrar uma empresa. Você simplesmente largou aquele curso que você fez, aquele trabalho e aquela experiência que você adquiriu. Daqui 10 anos, se você for trabalhar como torneiro mecânico, talvez ainda você se lembre alguma coisa, você teve experiência no passado. Você até consiga exercer se não mudou muito, né, as coisas. Então a experiência é algo que você adquire, que você pode utilizar ou não na sua vida. Então, a nossa teologia, ela tem que ser pautada na Bíblia e não na opinião de homens, tem que ser pautada na Bíblia e através de um relacionamento individual com Deus. Ou seja, eu tenho que me relacionar com Deus, eu não tenho que ter uma experiência hoje, daqui 5 anos eu tenho outra experiência, não, eu tenho que me relacionar com Deus todos os dias. Porque Deus ele vai se revelando cada vez mais a mim. Conforme eu o busco, eu o encontro. Quanto mais eu peço dele, mais ele me atende. Quanto mais eu bato, eu insisto para conhecer o coração de Deus, para conhecer o seu amor, mais ele vai abrindo portas para a minha vida. Então nós temos que ter a nossa teologia embasada com conhecimento bíblico e estruturada num relacionamento individual com Deus. Eu não posso. Experiência é bom, mas experiência ela acontece e passa. Relacionamento com Deus, ele é contínuo, é todo dia, nunca acaba. E esse é o foco que eu tenho que ter. Tem pessoas que estão buscando experiências, glória a Deus por isso. Eu busco relacionamento individual com Deus todos os dias. Eu passo horas na presença do Senhor todos os dias buscando ter um relacionamento com Ele. Através desse relacionamento, Ele me dá experiências que vêm e vão embora. Vêm e passam, glórias, isso aí até fortalece a minha fé, mas o que me mantém vivo, de pé na presença dele, é esse meu relacionamento individual com ele. E nós vemos que ele tem um conhecimento de Deus, ele tem experiências de determinadas situações que pode ter acontecido com ele, com outras pessoas próximas, que faz ele falar de Deus. Porém, ele está sendo influenciado pelo engano do diabo. E o diabo, desde o Éden, ele vem jogar uma sementinha. Ele quer mudar uma vírgula. Deus falou, não coma que certamente morrerás. Não, pode comer, você não vai morrer não. Dá uma mordidinha só para você ver. Não morre, pode ficar tranquilo. Ele muda uma vírgula de lugar. Ele muda uma palavra, ele muda um verbo para nos prender, nos tornar cativos e nos levar para o lago de fogo e enxofre por uma vida eterna sem Deus. Então nós temos, assim como Jesus ele é a ressurreição e a vida, o diabo ele é o pai da mentira, ele é que vem para matar, roubar e destruir. Jesus é a vida, ele é a morte. Se nós demos ouvidos à palavra dele, a morte vem. Se nós demos ouvido à palavra de Jesus, a vida vem sobre nós. Então nós vemos aqui que a teologia de Elifaz, ela é distorcida porque tem influência satânica, tem influência demoníaca nos entendimentos que Elifaz teve, ok? Então vamos agora para começar essa apresentação do entendimento teológico de Elifaz, sabendo que ele tem um embasamento demoníaco. Né? Ele não é satanista, ele não é macumbeiro, mas ele está sendo influenciado por um espírito maligno que sopra coisas no ouvido dele quando ele está dormindo, quando ele está orando, quando ele tem uma visão, e ele não consegue distinguir que isso vem do maligno, tá? Nós hoje temos isso aqui, ó, Bíblia Sagrada, nós temos a palavra de Deus. E essa palavra de Deus, quando eu conheço ela de capa a capa,
e algum espírito maligno vem tentar falar ao meu coração, ou vai usar uma pessoa para falar alguma coisa que não está de acordo com Gênesis até Apocalipse, com 66 livros que compõem a Bíblia Sagrada, por eu ter o conhecimento dela toda, opa, peraí, isso aqui não é assim. Por ter o conhecimento da Bíblia, eu já consigo questionar, eu consigo até repreender, exortar, admoestar, quando me vem com um ensinamento que não faz parte da Bíblia, ok? Então eu tenho que ter conhecimento da Bíblia como um todo. Então vamos lá. Jó capítulo 4, versículo 1, que ele diz assim: Então respondeu Elifaz. Sabe o que significa o nome Elifaz? Deus é a sua força. E os nomes bíblicos têm muita influência no caráter da pessoa. É algo profético. Então ele está falando, o temanita, Elifaz era um temanita, que o seu nome significava Deus é a sua força. E eu entendo assim, Deus pode até ser a minha força, eu posso ter profecias bíblicas sobre a minha vida, mas se eu deixar que uma vírgula mude qualquer sentido, né? Mude o contexto dos textos bíblicos, eu posso acabar a ser influenciado por demônios sem saber. Por isso que eu tenho que me assentar para aprender. Jesus fala, vai chegar perto do fim, que é os dias que nós estamos vivendo hoje, que muitos vão colocar comichões no ouvido, sabe aqueles negócios que você põe no ouvido? Não tem o fone de ouvido? Tem um outro que você bota para não ficar ouvindo barulho. Tem gente que bota isso para dormir. Isso chama comichão. Por quê? Porque eu não quero ouvir. Eu não quero me deixar ser ensinado. Eu não quero aprender. E Jesus fala assim, tem alguns que vão escolher determinados mestres porque eles só querem ouvir aquilo que lhe agrada. Ó. Então, mesmo que Deus seja a minha força, mas eu sendo influenciados por doutrinas demoníacas, que elas são sorrateiras, são vírgulas, são colocações que são mudadas, são pequenos detalhes. Não vai vir mudar a Bíblia toda, não, vai mudar uma vírgula de lugar, vai mudar o sentido de uma palavra, vai mudar a aplicação do contexto onde ela está inserida. Isso é um perigo, isso é como se eu botasse comichão nos meus ouvidos, isso é como se eu não aceitasse ouvir o ensino de outras pessoas. E assim, quanto mais você estuda a Bíblia, mais crítico você vai ficando, porque tem algumas pessoas que têm um conhecimento limitado da Bíblia. Algumas, eu conheço, 20 anos de igreja, nunca leu a Bíblia inteira uma vez. Né? Não tem conhecimento. Com 20 anos era para você ter lido pelo menos 20 vezes a Bíblia, no mínimo. Você tem que ler de 1 a 3 vezes no ano a Bíblia, no mínimo, ler ela de capa a capa. E quando a gente pega pessoas já antigas de igreja, que não tem esse conhecimento, se estuda, ela se segura apenas na escola dominical, no estudozinho que vem da revistinha, ela não mergulha, ela não quer mais, ela não busca mais, ela fica à mercê daqueles que estão com o microfone na mão. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque o diabo ele levanta falsos profetas, ele levanta falsos mestres, e é o conhecimento como um todo da Bíblia Sagrada que vai me embasar e não deixar eu ser influenciado por doutrinas de demônio. Lembra? Uma palavra mal colocada, fora do contexto, uma vírgula fora do lugar, isso pode ser uma atuação de demônios para nos desviar da verdade. Porque Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Ok? Então vamos lá. Jó 4:2. Enfardar-te-ias se te dirigíssemos a palavra? Mas quem é capaz de conter as suas palavras? Opa, presta atenção aqui, ó, no capítulo 3, Jó começa a falar, começa a expor. Depois de ele passar vários dias
gemendo de dor, os seus amigos ali, os três sentados, vendo ele naquele sofrimento todo, calados, não sabiam o que falar. Jó, ele abre a boca e começa a expor o que está acontecendo, o seu sofrimento. Ele não guarda para ele põe para fora. E Tiago fala: confessai uns aos outros as vossas culpas e sereis curados, sarados. Jó começou a fazer isso no capítulo 3, foi curado no capítulo 42. Olha que coisa linda, hein? Por isso você tem que conhecer a Bíblia toda, para você entender. Aí, nosso amigo aqui estava ouvindo Jó falar. Estava ouvindo. Só que tem alguns que acham que já tem um conhecimento suficiente, que eles não vou sentar para ouvir, para aprender, não. Eles acham que eles são dono da verdade. Eu, para entender algumas coisas da Bíblia, para formar uma opinião, chegou ao ponto de eu ter que assistir mais de 1000 vídeos de pregações, de estudos bíblicos, ler livros, ver pessoas que têm um entendimento A de um determinado assunto, outro tem entendimento B, outro tem entendimento C, e parece que todo mundo tem entendimento correto, mas o entendimento de cada um diverge do outro. Sabe como que eu fui chegar na conclusão? Depois de analisar muito esse livro, falei, não, parece que essa turma que teve esse entendimento bate com a palavra. E geralmente tem alguns entendimentos que são simbólicos, são tipológicos, são proféticos. Porque Deus, ele fala com seus profetas através de tipologias, através de símbolos. É muito difícil você ver Deus falando diretamente. Ele fala, mas é muito difícil. Mas ele costuma usar tipos, símbolos, que nós só vamos conseguir entender aprofundando na palavra. Então, tem alguns entendimentos que nós só vamos conseguir compreender se nós entendemos a tipologia bíblica. Por Deus fala hoje ainda com tipologia com a gente. Nem tudo que Deus fala é literal, ainda hoje. Então nós temos que ter um conhecimento muito grande da Bíblia, porque quando ele usar uma tipologia, usar um simbolismo, sabe aonde que eu vou pegar o discernimento disso? É na Bíblia. Então Deus está me mostrando uma rosa. Tem gente que vê uma rosa já acha que as pessoas vão morrer, porque é rosa de cemitério e tal. Na minha Bíblia, lá em Cantares 2:1, fala que Jesus, ele é a rosa de Saron. Então eu estava orando, pedindo uma direção para Deus, eu precisava tomar uma decisão. Deus pega e me mostra uma rosa. Só isso. Foram 5 horas de oração para Deus me mostrar uma rosa. Falei, meu Deus, glória, eu entendi, Senhor, obrigado. Sabe que aquilo era uma confirmação, porque Jesus é a rosa de Saron. Aí a hora que eu vi aquela rosa, eu fui pela Bíblia discernir que Jesus é a rosa de Saron. E tomei a decisão. Depois eu fui vendo ao longo do tempo que realmente aquela era a decisão acertada, porque coisas boas foram acontecendo. Mas imagina você está orando, você vê uma rosa, você não tem um entendimento, você não sabe que Jesus é a rosa de Saron, que está lá em Cantares capítulo 2. Você vai falar, tô ficando doido. Eu ouvi um profeta falando que quando vê flor, quando vê rosa, quando sente cheiro, é morte. Só que a Bíblia fala que Jesus, né? Ele exala um bom perfume, porque ele é uma rosa, porque ele é um lírio, ele tem cheiro, ele tem perfume. Então nós temos que tomar muito cuidado com determinados entendimentos, nós temos que analisá-lo à luz da Bíblia. Só um exemplo para você entender. Então aqui no capítulo 4, versículo 2, nós vemos que Jó começou a falar, e ele não quer ouvir. Tem pessoas que não querem dar ouvidos, porque acham que Jó tem menos conhecimento que ele, porque os estudiosos dizem que Jó era mais novo que ele, e a sabedoria estão com os velhos, né? Não está isso aqui, mas é o que os estudiosos, os pesquisadores falam. Então assim, ele não queria dar ouvidos, e nós precisamos nos sentar para ouvir. E a Bíblia, ela é bem clara, você ouve tudo e retém só o que é bom. E às vezes, quando aquilo é muito errado, lá em Levítico 5 fala assim, se você vê a coisa errada e não a denunciar, o sangue vai ser cobrado da sua mão. É por isso que nós vemos profetas indo a público, soltando profecias e acontecendo ao contrário, profecias que não se cumprem.
Ele pode ter errado, ele pode ter soltado na emoção, na carne, na razão, ele pode ter soltado influenciado por demônios. E a Bíblia fala assim: ai daqueles que dizem, assim diz o Senhor, sem o Senhor ter dito. E a Bíblia fala assim: quando você erra em público, você tem que ser corrigido em público, você tem que se arrepender em público, pedir perdão em público e aceitar a correção em público. Isso é humano e é uma demonstração do amor de Deus para conosco. Só que aí quando o profeta solta em público, acontece ao contrário, em vez de ser bênção, vem desgraça, que o povo gosta de profetizar bênção, né? Vem ao contrário, e ele não se arrepende em público, ele não se retrata. Sabe o que acontece? Outros que conhecem esse texto de Levítico 5:1 vão se levantar, porque eles viram a coisa errada, eles entenderam, eles precisam denunciar para que o sangue não seja cobrado da mão deles. Então assim, nós vemos aí algumas pessoas se levantando para atacar outros, para apontar o dedo, e às vezes, pô, os caras só brigam, é desunião, não é. Alguns querem fazer contendas para ter publicidade, outros estão se levantando como profetas. Por quê? Porque você vê a coisa errada, você denuncia. E nós conhecemos o profeta pelo cumprimento da profecia. E a Bíblia fala assim, se o cara profetiza coisa boa, espera acontecer, tá? Põe seu coração nisso, calma, espera acontecer. Agora, se ele profetiza algo que você tem que se arrepender, que você tem que largar pecado, que você tem que se voltar mais para Deus, creia de todo o coração. Esses são os profetas verdadeiros de Deus. Eles vão profetizar bênção? Vão profetizar bênção também. Deus gosta, Deus é um Deus abençoador, galardoador, Ele é um Deus que nos dá recompensa. Porém, entenda uma coisa, meu coração não pode estar nisso. Porque eu vou esperar se cumprir a profecia. É o que a Bíblia nos ensina. Então, só para a gente entender, ele não queria ouvir. Ele achava que Jó não tinha o conhecimento, porque ele estava naquele sofrimento, porque ele era um pecador. E eu vou ouvir pecador? É essa a posição dele aqui. 4:3. Eis que ensinaste a muitos e fortaleceste as mãos fracas. Ó, o que ele está fazendo? Apesar dele estar acusando Jó, ele está falando aqui que Jó, ele se utilizava de um aspecto doutrinário chamado de discipulado. O que é discipular na Bíblia? Preste atenção nisso. Discipular na Bíblia é ensinar a muitos. Por isso que Jesus disse, né? Ide, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar os meus mandamentos. Então, ó, Jó já fazia discipulado. Quando Jesus dá essa grande comissão para a igreja, ele não inventa. Ó, ele tá pegando a palavra aqui, ó. Ele tá pegando o que Jó fazia e que ficou registrado, ó. Ensinastes a muitos, discipulado. Ele estava obedecendo ao mandamento de Deus. E fortaleceste as mãos fracas. Ou seja, não é só ensinar, você tem que fortalecer a pessoa. Como que nós fortalecemos alguém? Eu bati aqui, pronto. Como que nós fortalecemos... Aí. Como que nós fortalecemos alguém? Nós fortalecemos a ela quando a pessoa está fraca. Se ela está fraca, eu tenho que deixar ela forte. E a Bíblia fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, para que uma pessoa que está fraca se torne forte, ela tem que deixar o Senhor alegre. Ó, você está fraco na fé? É simples, deixa Papai do Céu alegre com você. Como que Papai do Céu fica alegre com você? Quando você busca Ele de todo o coração. Quando você mostra para Ele que você é mais importante que um jogo de futebol. Quando você mostra para Ele que você é mais importante que um programa de televisão. Quando você mostra para Ele que passar tempo na presença dele é mais importante. Quando você mostra para Ele que a primeira coisa que você faz no dia é se lançar aos pés dele e orar. É pegar a palavra, ler e meditar nela. Quando você faz isso, você deixa Papai do Céu alegre. Quando você deixa o Papai do Céu alegre, ele passa a ser a sua força, ele te fortalece. E quando você crê na palavra de Deus e dá glória a Deus, você é fortalecido, que Paulo nos ensina em Romanos capítulo 4. E Abraão não duvidou das promessas de Deus, ele creu. E ele foi fortalecido na fé. Estava fraco, fica forte. Sabe como que ele foi fortalecido? Dando glória a Deus, Romanos 4:20. Então, quando eu deixo o Papai do Céu alegre, quando eu creio na palavra dele, quando eu dou glória a Deus,
O papai fica alegre e a alegria do Senhor é a minha força. E eu fico fortalecido. Então, Jó levava as pessoas, o discipulado de Jó era ensinar sobre Deus e levar essas pessoas a deixarem Deus alegre. Porque quem sou eu para fortalecer uma pessoa? Eu não tenho esse poder. Porque você pode fortalecer até fisicamente. A pessoa está com fome, você vai lá e dá comida. Mas você não tem como fortalecer essa pessoa no seu espírito, na sua alma e no seu corpo de uma forma completa. E o fortalecimento da alma, do corpo e do espírito só vem quando Deus está alegre. Pô, pastor, eu estou me sentindo tão fraco na fé. Deixa Deus alegre com você. Ah, pastor, eu estou com dificuldade. Deixe Deus alegre com você, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Isso é discipular. Discipular é ensinar os mandamentos de Cristo, fazendo com que as pessoas os cumpram esses mandamentos, deixando o Papai do céu feliz para elas serem fortalecidas. Glória a Deus. Olha que coisa linda. E Jó 4,4, ele fala assim: as tuas palavras têm levantado o ânimo dos cambaleantes, oh glória a Deus, e têm fortificado os joelhos debilitados. O que ele está falando? Ó, faz parte do processo de discipulado. E o apóstolo Paulo fala isso. Aqueles que são mais fortes na fé, ajude os mais fracos. Aqueles que não conseguem andar, os que conseguem, carreguem eles. O apóstolo Paulo fala isso. Então, se você é forte, ajude o fraco. As tuas palavras têm poder para a vida. Você pode matar uma pessoa espiritualmente com as tuas palavras, como você pode gerar vida nela. Ó. Então ele está falando, Jó, as tuas palavras têm levantado o ânimo dos cambaleantes. Aqueles que ora tão bem, ora tão ruim. Tem um monte de gente assim na igreja, né? Ora tá bem, ora tá ruim. Ora tá bem, ora tá ruim. Ora não ora. Ora lê a palavra, ora não lê. Ora está em santidade, ora está em pecado. Tá cheio de gente assim, sabe por quê? Porque ainda não tiveram um relacionamento individual com Deus. E esse relacionamento individual com Deus deixa Deus alegre e Deus fortalece. Ela não vai cambalear, ela vai seguir em linha reta. E a Bíblia fala, aqueles que andam em retidão na presença de Deus, Deus não negará bem algum a esses. Tudo que você pedir, Deus coloca na sua mão. Porque você anda em retidão, você não cambaleia. Salmo 84, se não me engano, 10 ou 11. Então, olha, parece que ele está aqui elogiando Jó, mas não. Ele está pegando coisas que Jó fez no passado, né, as boas obras de Jó, e está jogando na cara de Jó. Pô, mas você ensinou muito, você fortaleceu, sua palavra levantou os cambaleantes, você fortificou os joelhos daquele que não oravam. Opa, pera, calma. Então quer dizer que o processo de discipulado é você ensinar a pessoa, ensinar ela a deixar Deus alegre com ela, para ela ser fortalecida. É você dar palavras de vida, profetizar na vida dessa pessoa e levar essa pessoa a ter uma vida de oração. Ó, isso é discipulado, hein? É ensinar a pessoa a interceder. Ó, isso é discipulado, hein? Porque, ó, tem fortificado os joelhos debilitados, ou seja, aqueles que oram pouco. Então vem cá, vamos orar junto comigo. Vamos fazer um período de oração, vamos buscar a direção de Deus. Isso é discipulado. E ele está falando, isso são qualidades de Jó. Jó fez isso com os outros. Só que agora ele está jogando na cara de Jó. Esses são amigo, hein? Por que você não faz isso com você mesmo? Por que você não ensina você mesmo? Por que você não fortalece a sua própria mão? Por que você não libera palavras de bênção para você, em vez de ficar reclamando que o medo que você tinha, esse lhe sobreveio? Por que você está amaldiçoando o dia do seu nascimento, quando você podia estar profetizando bênção? Você não crê que Deus pode mudar essa história? Por que você está aí reclamando, agora está com o joelho fraco? Agora é o momento de você orar, meu querido. Entrou na prova, entrou na luta, ora, jejua. Só que ele fez isso jogando na cara. Aquilo que era para ser usado como ânimo, fortalecimento, ele fez isso como um conselho de um ímpio. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque às vezes nós estamos fortes para fortalecer a outros, para ajudar os fracos. Só que quando nós estamos fracos, nós precisamos que alguém nos ajude a nos fortalecer. Nós precisamos que alguém nos ensine, que alguém nos abrace, que alguém ore conosco.
E muitos não costumam jogar na cara, né? Ou seja, você caiu, então vou dar um soco, vou acabar de derrubar você. E mesmo não sendo esse o caso de Jó caiu, mas ele estava confrontando a Jó, jogando na cara. Isso é aspecto de pessoas que são religiosas. Verso 5, mas agora que os males te alcançaram, tu desanima, te desalentas, e ao chegar tua vez perde o ânimo. O que ele está falando aqui, ó? Ele está jogando na cara. Então nós temos aqui afronta, quem afronta é o diabo, não são os filhos de Deus que acusam. Então cuidado quando começar a acusar as pessoas, tá? Para você fazer um julgamento, você tem que ter um embasamento muito forte da Bíblia, porque a Bíblia não fala para você não julgar. Ela fala assim, não julgue para não ser julgado. A Bíblia manda nós julgarmos a profecia, palavras que são ditas. Não julgue os profetas. O profeta vai ser julgado pelo cumprimento ou não da profecia. Mas a Bíblia manda nós julgarmos. O apóstolo Paulo fala que nós vamos julgar anjos. E Jesus fala, não julgue para não ser julgado. Ou seja, você vai julgar, com a mesma medida que você julgar, você vai ser julgado. Então cuidado, se você está falando algo de alguém, você vai ser julgado nessa área que você está falando. Então se você está falando que a pessoa está em pecado, esteja em santidade para poder fazer um julgamento. Porque no primeiro escorregão que você der, você vai ser julgado por isso. A gente tem que só entender esses conceitos, ok? Ó, ele está julgando Jó. Agora que os males te alcançaram, você te desanima, agora que chegou a sua vez. E Jesus falou isso, né? No mundo tereis aflições. Vai existir um dia mal para todo mundo. E às vezes são 2, são 3, são 4 dias maus. Vai ter vários dias maus. E ele está falando isso. Jó, agora que chegou o dia mal para você, Jó. Pô, agora que era para você mostrar sua força e tal, chegou o dia mal, é a sua vez. Todos nós vamos passar pelo dia mal. Todos nós vamos ter aflições neste mundo, algumas rápidas, outras prolongadas. Algumas a noite vai demorar um pouco para acabar, a outra não, amanhã já vai vir rapidamente. Todos vamos passar pelo dia mal. Por quê? Porque o sol nasce para justos e para os injustos. O sol nasce para todos. A bênção vem para todos, está à disposição de todos. O dia mal vai vir sobre todos, em determinado momento da nossa vida. Vai chegar um dia que você vai perder um ente querido. É um dia mal, sofrimento, dor, tristeza. Então vai chegar o dia mal. Só que nós temos que estar preparados para ele. Versículo 6. Não é porventura o teu temor a Deus, a tua fonte de confiança? A tua esperança e a razão dos teus caminhos retos? Ó, ele está falando assim, ó. Existe uma doutrina chamada de fidelidade a Deus. Fidelidade a Deus. O temor a Deus, que era vivido por Jó, era uma doutrina que ele tinha. E lá em Deuteronômio 14, verso 24, o Senhor nos ensina que ser temente a Deus é entregar dízimos e ofertas. Aqui eu já sei que Jó era dizimista e ofertante fiel, tanto que o livro já abre no primeiro capítulo, falando que ele entregava ofertas, sacrifícios e holocaustos em favor da sua família. Então, ó, ele vem falar aqui, ó, Jó, você é fiel, cara. O seu temor a Deus, a tua fonte de confiança, a tua esperança, a razão dos teus caminhos retos. Jó, ele era dizimista, ele era ofertante, e isso fazia dele temente a Deus, e o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Nós vamos ver no livro de Jó a sabedoria divina refletida na vida dele, porque ele fala, eis que meu Redentor vive. Ó, sabedoria divina. E um dia se levantará sobre a terra, sim, ele foi levantado sobre a cruz do Calvário. Olha que coisa maravilhosa. Só que aqui ele está colocando as palavras de uma forma que está prejudicando, de uma forma que está trazendo prejuízo para esse relacionamento, quando um amigo deveria restaurar, curar o outro e não pisar e afundar mais, tá? Então nós vemos isso. Então, olha que coisa, não é porventura o temor a Deus, a tua fonte de confiança, a tua esperança e a razão dos teus caminhos retos. Então, o temor a Deus, ele é fonte. Primeiro, confiança. Segundo, o temor a Deus nos traz
esperança. Você espera quem? Você espera Jesus Cristo voltar para te buscar. Ele é a nossa esperança. Você está esperando o quê? No médico? Você está esperando no pastor, no profeta, no apóstolo? Você está esperando em quem? Jesus é a nossa esperança, diz a Bíblia. Então o temor a Deus é a fonte da nossa confiança. Você quer confiar em Deus de todo o coração? E confiar em Deus é assim, ó, estou passando por uma dificuldade financeira. Ah, meu Deus, vou pedir ajuda, vou pedir para os irmãos me ajudarem, dar dinheiro. Quem confia em Deus, fala com Deus. Quem confia em Deus sabe que Deus vai mandar a provisão de forma sobrenatural, não precisa ser pedinte. Nunca viu o justo mendigando pão? Então vamos lá. O temor a Deus é a fonte da confiança. O temor a Deus é a fonte da esperança. E o temor a Deus é a razão dos teus caminhos retos. Ou seja, o temor a Deus faz eu me desviar do pecado. O temor a Deus faz com que eu não peque. Então você precisa ser temente a Deus. E assim, o princípio do temor a Deus é ser dizimista e ofertante fiel. Tá? E assim, quando você faz o que Deus te pede, você é um servo inútil. Tá lá em Lucas 17, se eu não me engano, 17:10. Quando você faz além, você já passa a ter utilidade. Você quer ser um cara temente a Deus, uma mulher temente a Deus, sendo servo inútil, ou você quer ser útil para o reino? Deus te pede 10, você vai entregar só 10%? Você vai ser servo inútil? Ou você vai fazer além daquilo que lhe é pedido, porque você tem um coração alegre, grato, feliz por estar na presença de Deus? Verso 7. Traz à luz a tua memória, ele faz falando para Jó. Quem pereceu sendo inocente? Ou em que lugar o teu reto foi destruído? O reto foi destruído, a pessoa reta e justa foi... Presta atenção numa coisa. Lembra que eu falei que ele está sendo influenciado por doutrinas de demônios? E o diabo, a Bíblia fala, o apóstolo João escreve na sua carta, que os demônios, os espíritos malignos, não conseguem abrir a boca e dizer que Jesus Cristo veio em carne e habitou entre nós. Eles não conseguem falar que Jesus vem em carne. Eles não admitem isso. E sabe qual foi o grande erro do diabo? Foi matar Jesus. Porque quando ele mata Jesus na cruz, né, quando ele leva Jesus, ele não matou Jesus, foi Jesus que se entregou por nós, desculpe a colocação. Mas quando ele consegue levar Jesus até a cruz para cumprir os propósitos de Deus na nossa vida, né, quando ele leva Jesus a ser crucificado na cruz do Calvário, ele está matando um inocente, ele não sabia. Aí tem um salmo, se eu não me engano, está entre o Salmo 1 e o Salmo 150, depois você lê lá que você vai achar, que fala que uma espada foi colocada sobre um crânio cabeludo. Sabe onde Jesus foi morto? No Monte Caveira, Gólgota, Calvário. Ele foi morto ali, ó, na caveira, no crânio cabeludo. A espada é a cruz que é colocada sobre o Monte Caveira. O que isso quer dizer? Que já estava profetizado que Jesus ia morrer crucificado naquele monte chamado Caveira, e que ele ia morrer como inocente, sem pecado. E olha o que a doutrina de demônios fala, que Jesus pecou. Eu conheço pastores que já discutiram comigo teologicamente, que falando que Jesus pecou porque Jesus não guardava o sábado, os discípulos não guardavam, ele incitava os discípulos a não guardar sábado. Fala um monte de besteira, sabe o que isso é? Doutrina de demônios. Quem fala que Jesus pecou está falando debaixo de influência satânica, demoníaca. Porque a minha Bíblia fala lá em Hebreus que ele morreu inocente, sem pecado nenhum, e eu creio na palavra de Deus. Então aqui, ó, olha o que essa doutrina de demônio faz. Traz à luz a tua memória, Jó. Quem pereceu sendo inocente? Ué, peraí. Nessa época não tinha Jesus para falar que ele morreu inocente. Mas nós tínhamos uma figura de Jesus antes dele que está esquecendo. E o povo de Deus tem um grande problema, esquece os grandes feitos do Senhor, esquece a palavra do Senhor. Por isso você tem que ler todo dia a Bíblia, para você não esquecer. Porque você lê agora, daqui 2 meses você vai ler de novo, você já esqueceu. Então você tem que ficar lendo o tempo todo para não esquecer. Sabe quem que pereceu como inocente? Abel.
Abel pereceu como inocente. Foi o primeiro assassinato que houve registrado na história da humanidade. Ele morreu inocente. A Bíblia fala que o seu sangue clama até hoje da terra, o sangue do inocente. Ó, tá vendo? Porque você tem que conhecer a Bíblia toda. Porque lá no Novo Testamento fala desse sangue que clama, do sangue do inocente. Então, quem que pereceu sendo inocente? Abel! Morreu como inocente. Ou, em que lugar o reto foi destruído? O reto, eu sei que o meu Redentor vive, que ainda um dia se levantará sobre a terra, e ele vai ser morto, ele vai ser destruído na cruz do Calvário. É bem claro isso. Então, assim, a doutrina de demônio vem para falar que Jesus não era inocente, que Jesus pecou, que Jesus é homem, Jesus é profeta, ele não era Deus. Apesar dele ter aberto mão da sua divindade para vir aqui como homem e viver como homem, atuar debaixo da unção do Espírito Santo como homem, como eu e você podemos atuar. Por isso que ele falou que nós faremos obras maiores que a dele, porque nós, como corpo de Cristo, bilhões de cristãos no mundo, nós podemos fazer obras maiores que ele fez em 3 anos. É isso que ele quer dizer. Só que a doutrina do diabo que vem soprando no ouvido de crentes são vírgulas, fala, ó, Jesus pecou, ele não era inocente. Ou Jesus não é Deus, ele não vem em carne, como os gnósticos falam. Ou seja, nós vemos isso aqui, ó, milhares e milhares de anos atrás. O diabo não muda a sua forma de atuação e nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós ouvimos. E ele vai aqui nessa primeira parte até o verso 8, onde ele fala: conforme tenho visto, aqueles que semeiam a iniquidade lavram a desgraça. O que é isso? É a doutrina da semeadura. Eu estou falando um monte de doutrina só nesses versículos, tá? E agora entra no foco da lição, que a lição fala sobre doutrina de semeadura. O que é semeadura? Presta atenção nisso que eu vou te falar. A Bíblia nos ensina assim: se você semear pouco, você vai colher pouco. Se você semear muito, você vai colher muito. E lá em Oséias fala assim, ó: se você não semear nada, você vai colher tempestade. Ó que coisa linda. Quem semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia muito, colhe muito. Quem não semeia nada, colhe tempestade. Se você não está fazendo nada no reino de Deus, vai colher tempestade, desgraça, luta, provas sobre a sua vida. Ó. Porque aqui não é só sobre dinheiro, é semente. É semente. E você está lançando as sementes, em algum momento você vai colher alguma coisa. Porque você não lança só uma semente, você vai lançar várias. Você vai semear no reino com seus dízimos, com as suas ofertas. Você vai semear na vida de um irmão, você vai fazer caridade para o necessitado. Você vai semear fazendo boas ações. Você vai semear o seu tempo com Deus, tendo intimidade com Ele. Tudo isso é uma semeadura. Agora, se você não faz nada, você vai receber tempestade. Pode ficar tranquilo, porque a Bíblia diz isso. E aqui, essa lei da semeadura, ela vale para pecado. Porque a Bíblia fala assim: aquele que é santo, santifique-se mais. Aquele que é sujo, suje-se mais. Por quê? Porque um abismo chama outro abismo. Um demônio chama mais 7. Ó, tá na Bíblia, lei da semeadura. Você deu espaço para um demônio, ele vai trazer mais 7. A Bíblia fala que quando você peca, vem uma maldição sobre a sua vida, Deuteronômio 28. Assim, quando você faz algo bom, você vai receber recompensas de Deus. Tá na Bíblia, a Bíblia fala isso em vários lugares, ó. No Salmo 1, verso 6, por exemplo, ó, a Bíblia fala que Deus, ele recompensa os bons e pune os maus. Tá na Bíblia, lei da semeadura. Lá em 1 Pedro 3,12, fala assim: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Tá errado isso que ele está falando aqui? Não tá. É doutrina bíblica da semeadura. Então, se você semear muito mal, tu vai colher muita maldição. Se você ficar pecando, você vai colher maldições. Porque a maldição, ela é a consequência dos nossos pecados e ela é um apontamento de que eu tenho que me arrepender. Porque às vezes eu peco, eu me acostumo com esse pecado. A iniquidade é aquele pecado que você comete várias vezes, ele já se torna normal, nem parece mais ser pecado, é iniquidade. Você já faz assim, né? Sem se preocupar.
Não é aquele pecado que você cometeu, meu Deus, me arrependo, eu errei e tal, não. Vão fazendo que está tudo certo, chama-se iniquidade. Então, quando acontece isso, quando você entra, você vai lavrar, ou seja, você vai colher desgraças. Pecou, não, pastor, ó, eu vivo com a mulher, né, já faz 1 ano, não sou casado, e o pastor tá falando casa, que isso é maldição, ou separa, e tal, não, daqui a pouco a gente vai casar, estamos esperando melhorar, sabe o que é isso? Você tá no pecado de fornicação. Aí você fica lá 1 ano no pecado de fornicação até casar. Casei, pastor, agora tá tudo certo. Não tá tudo certo, não. Você vai colher o que você semeou durante 1 ano. Se você semeou pecado de fornicação, você vai colher. E eu já vi pessoas colhendo assim, ó. Entrou em pecados sexuais, sabia que aquilo era pecado e permaneceu, aí veio homossexualismo, lesbianismo sobre a vida dos filhos. A filha se torna uma prostituta, comete os mesmos pecados do pai, os netos também, ou seja, aquela maldição vai passando, porque não teve temor de Deus. Aí quando você vai falar de Bíblia, algumas coisas, essa pessoa ela não confia totalmente em Deus, ela tem medo de gripe, ela tem medo do desemprego, ela não confia em Deus, ela não tem a sua esperança em Jesus Cristo. Qualquer vento que sopra já entra em desespero. Por quê? Porque os seus caminhos não são retos. Ah, mas agora eu regularizei. Agora você regularizou. E toda a dívida que você deixou para trás? E a maldição que você acarretou? Porque todos os nossos pecados têm consequência. Davi pecou, entrou em adultério, mandato de assassinato, se arrependeu, mas veio consequência sobre a vida dele e da família dele. Eu que estou inventando, não é lei da semeadura. Então nós temos que tomar muito cuidado com o que ele está falando. Aí ele fala assim no versículo 15, no capítulo 15, versículo 1. Então respondeu Elifaz o temanita de novo, falando, né? Porque quem está influenciado por doutrina de demônios vai querer toda hora, né, atacar. Porventura dará o sábio em resposta ciência de vento? E encherá seu ventre de vento oriental? Ou seja, você acha que eu vou me preocupar com o que Jó está falando? Eu sou sábio. Essa é uma mentalidade, muito cuidado. Arguindo com palavras que de que nada serve e com razões de que nada aproveitam. E tu tens feito vão o temor e diminuís os rogos diante de Deus. Paz, ele está falando que Jó não é sábio. Ele está acusando Jó agora de não ser mais temente a Deus, sendo que foi Deus que deu o testemunho e Jó se manteve íntegro, fiel, não blasfemou. E ele está falando, e agora você não está orando mais, só que nós vemos Jó orando, Jó falando com Deus. Jó tem hora que ele responde aos seus amigos as acusações que são feitas, mas nós vemos no meio dessas conversas ele se dirigindo a Deus. E no momento de aflição, de fraqueza, nós temos que nos dirigir a Deus, porque se o irmão, se o amigo não vem com palavras para me fortalecer e gerar vida, Deus, ele tem vida. Deus tem palavras de vida eterna. Para onde iremos nós se só tu, Deus, tem palavras de vida eterna? Jó capítulo 22, para a gente fechar aqui essa análise. Eu estou passando os pontos da lição, você fica ligado aí, tá? Estou falando, ó, a lei da semeadura e da colheita, né? O homem colhe o que plantou, né? Nós temos a queixa de Jó, que foi rolando aí. Aqui a lição ela fala da ortodoxia engessada, que é a tradição dos religiosos, que tem aquela galera que fala assim, ó, toda desgraça é fruto de pecado. Não é toda, é 99,99999%, 0,0000001 não é. Entenda isso, entenda isso. Pegou os percentuais que eu falei? Entenda, porque você vai ver isso na Bíblia. Eu já falei aqui na outra lição. Jó tinha medo. Capítulo 3, o medo que eu tinha me sobreveio. Sabe o que é o medo? O medo é uma porta para o diabo agir. Você pode ser temente, pode ser reto, pode ser íntegro, pode ser justo, pode se desviar do mal, mas você teve medo, você deu a brecha, a abertura para o diabo. É só você ler o que está lá em João. Então 99,9999% da desgraça que vem sobre a nossa vida é fruto de pecado. Ter medo
como o medo é do maligno, o medo é do diabo, o medo não vem de Deus, eu entendo que ter medo é pecado. Pecado que você se arrepende, pede perdão agora que você sabe que medo é pecado, porque o pecado não vem de Deus, porque o pecado ele é o contrário da confiança. Então quando você é temente a Deus, você confia nele de todo o coração. Quando você tem medo, quer dizer que você não confia. Senhor, eu tenho medo de pegar uma enfermidade, de ficar enfermo. É porque você não confia que ele é o Deus que cura. Abraão não teve medo de matar Isaque, porque ele confiava de todo o coração que Deus iria ressuscitá-lo. Ó, não tenho medo de pegar uma enfermidade, porque eu confio que Deus vai me curar. E se Deus não me curar, Ele é Deus, Ele é a minha esperança para uma vida que está por vir. Por isso que eu confio nele e eu espero nele. Entendeu o nível? Então nós estamos passando aqui, ó. Tem tradições religiosas, né? Defensor celeste e tal, em a casinha humana, Deus caminha com os homens, são os pontos aqui, mas vamos voltar aqui para a Bíblia, vamos lá, aí no capítulo 22, que nós temos aqui mais colocação do 1 ao 5, para a gente acabar rapidinho aqui, ó. Capítulo 22 fala assim, então respondeu Elifaz o temanita, dizendo, ó, de novo, o cara não consegue, tá vendo o sofrimento e o desespero, às vezes o silêncio é a melhor palavra que nós temos para dizer para uma pessoa. 22:2. Seria porventura o homem de algum proveito para Deus? Olha a doutrina de demônios. Não. Ele já responde. Não. O sábio poderia servir de algum benefício a não ser para si mesmo? Tá falando que não. Então tá falando, Jó, não adianta nada você ter sabedoria divina, Jó. Porque toda sabedoria é só para você. Olha o que ele tá falando. Jesus nos dá a palavra de sabedoria, ele dá para o corpo de Cristo, para a edificação do corpo. A sabedoria divina vem sobre a nossa vida para que nós venhamos a edificar a vida dos nossos irmãos em Cristo. Ele está falando o contrário, o que é isso? Doutrina de demônio. Olha, tem o homem algum proveito para Deus? O salmista responde isso para ele. Você vai procurar lá no Salmo, você vai achar isso aqui. Seria porventura o homem de algum proveito para Deus? A doutrina de demônios fala que não. Só que olha o que João escreve. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, tem o homem algum proveito para Deus? É claro que tem. A ponto dele enviar o seu filho para morrer no nosso lugar, para trazer perdão dos nossos pecados. Deus nos chamou para fazer a sua obra, para fazer a sua vontade aqui na terra. Seja feita a tua vontade na terra como é no céu. Nós temos proveito para Deus, nós somos importantes para Deus. Deus nos ama a ponto de entregar seu filho para morrer no nosso lugar. Só que a doutrina de demônios vai falar assim, o homem não vale nada para Deus. Você não vale nada, Deus não está nem aí com você. Deus criou o homem e abandonou nesse mundo e o mundo só está indo de mal a pior. Não, Deus nos ama e Ele já nos preparou mansões celestiais. Cuidado com a doutrina de demônios. Verso 3. Ou o onipotente, o todo-poderoso, tem algum interesse em que sejas íntegro? Opa, peraí. A Bíblia fala assim, ó. No Antigo Testamento, sede santos como eu sou santo, disse Deus. No Novo Testamento, sede santos como ele é santo. Sede imitadores de Cristo, que era santo, que era íntegro, que era reto e justo, temente a Deus. Aí, a doutrina de demônio, o Todo-Poderoso tem algum interesse que você seja íntegro? Não, pode, nós estamos na graça, você pode pecar à vontade. Depois você pede perdão, tá tudo. Jesus é um advogado. Não, meu querido. Deus, ele tem interesse. E o apóstolo Paulo vem em Romanos, mas desculpe a palavra, mas ele desce o cacete nisso. Nessa teologia de ele faz. Não, peraí, porque tem a graça eu posso pecar? Paulo fala isso em Romanos, depois você lê lá. É o fundamento para esse capítulo 22 aqui de Jó. É Paulo respondendo a ele faz. Porque na Bíblia você vai ver conversas. O salmista falou lá no Salmo 119, né, da ovelha que se perdeu e ele clama por socorro. Aí Jesus vem lá em Lucas 15 falando que ele deixou as 99 lá no deserto e foi atrás daquela uma que se perdeu no Salmo 119. Ó, por quê? Porque a Bíblia era viva, ela se conversa.
É um tempo profético de Deus, não interessa se é 2000 anos, no ano do Cronos do homem. Ela é kairos, ela é profética, ela se move no era, no é e no será. E vai se tendo essa conversa. Ele ganha alguma coisa se não houver defeitos em teu caminho? Claro, papai fica alegre, a alegria do Senhor é a nossa força. Quanto mais santo nós formos, quanto mais nós refletirmos o caráter e a imagem de Cristo nas nossas vidas, nosso Deus é um Deus galardoador, é um Deus que nos recompensa. Quando nós o buscamos no oculto, ele nos recompensa publicamente, Mateus 6 fala isso. E pra gente aqui fechar e falar, seria por causa do teu temor que ele te castiga? Entrando em juízo contra ti, ou seja, não é por causa da nossa fraqueza que ele nos repreende, mas é porque nós não queremos ser fortes ao buscarmos o seu temor. Muitas vezes nós temos a tendência de ser coitadinhos, de ser tadinhos. Ai, coitadinho de mim. Estou sofrendo. Deus já te deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões, para curar enfermos, expulsar demônios e falar em mistérios, falar novas línguas. Deus te deu os dons espirituais e deixa você escolher. O apóstolo Paulo ainda sugere, busca de profecia. Você pode escolher, Deus dá tanto para você, mas você é tadinha, coitadinho, não quer. Seria por causa do teu temor que ele te castiga, entrando em juízo contra ti? Lembra que eu falei que no capítulo 3, Jó, ele fala assim, ó, 3:25, pois o que eu temia me sobreveio, e aquilo que eu receava me aconteceu. Jó 22:4 ele fala, seria por causa do teu temor, olha a brecha, lembra que eu falei da brecha? Seria por causa do teu temor que ele te castiga? Não é Deus que está castigando, é o diabo que tem uma brecha e vem rasgando em cima, com a permissão de Deus. Entrando em juízo contra ti, Deus não entrou em juízo contra Jó. Quem entrou foi o diabo. E se Jó soubesse disso, ele ia resistir o maligno ia fugir dele. Demorou para Jó entender isso. Tanto que o maligno fugiu e ele foi restaurado e foi curado. E para a gente fechar, versículo 5, 22:5, não é grande a tua impiedade? Olha o que o diabo faz, usa a boca de crente para acusar outro crente. Não é grande a tua impiedade? As tuas iniquidades não são infinitas? Meu Deus, as nossas iniquidades, os nossos pecados que cometemos constantemente, que a gente nem liga mais, já acostumamos com ele, isso nos afasta totalmente de Deus. Mas se nós buscarmos a Deus de todo o coração, nós vamos achá-lo. Então assim, tem muita coisa que ele está falando que é bíblico. É bíblico, mas a forma que ele coloca, ele usa uma verdade bíblica para acusar um justo. Então ele distorce, ele tira do contexto a palavra. E isso traz prejuízo. Então nós precisamos entender que nós precisamos ter um relacionamento com Deus para entender as escrituras sagradas. Para que nós não venhamos ser convencidos, né, e guiados por doutrinas demoníacas. E isso é o importante dessa lição. Então nós conhecemos um pouquinho aqui da teologia de Elifaz, ou seja, o conhecimento que Elifaz tinha de Deus, e nós vimos já no capítulo 4, que ele era influenciado por doutrinas de demônios, e o tema, só os pecadores sofrem? Não, o justo também sofre. E para finalizar, eu queria só que você, vou pegar até aqui a Bíblia, a outra Bíblia aqui, vamos lá para Atos, livro de Atos, a carta de Atos, no seu capítulo 9, onde Deus chama Paulão, o apóstolo Paulo, para fazer a sua obra. Ele aparece ali de uma forma maravilhosa para Paulo, né? E Paulo fica cego, aí Deus envia Ananias, um profeta, para profetizar. E fala assim, aí havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. Todo profeta tem que ser discípulo de Jesus, tá? Tem que se deixar ser discipulado, tá? Chama Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão, Ananias. E ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor, levanta-te, vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Quer receber revelação de Deus? Vai orar. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que retornasse a ver. Quando você começar a orar, você vai ter visões.
Aí Ananias respondeu, ó, vamos lá, verso 13. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quanto males tem feito a teu santo de Jerusalém, e aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, chamado apostólico. Ele seria enviado a outras nações. E dos reis e dos filhos dos reis de Israel. É isso que apóstolo tem que fazer. Pregar para o povo, pregar para os governantes. E eu lhe mostrarei, presta atenção nisso. Atos 9, versículo 16. Eu vou responder o tema da lição. O tema é: só os pecadores sofrem. Lembra que eu falei que tem o 0,00001? O 0,0001 é capítulo 9, verso 16 de Atos. Olha o que está escrito. E eu lhe mostrarei, ou seja, Deus vai mostrar para Paulo quanto ele deve sofrer pelo meu nome, quanto ele deve padecer pelo meu nome. O nosso chamado ministerial, quem tem chamado ministerial, é chamado para sofrer. Nós vamos sofrer pelo nome de Deus, nós vamos sofrer por Jesus Cristo. Jesus não sofreu por nós e a Bíblia não nos manda sermos imitadores de Cristo. Nós vamos sofrer por amor dele. E aqueles que forem fiéis até a morte receberão a coroa, receberão o galardão, receberão um novo nome escrito numa pedra branca. E vão ter acesso aos portais celestiais, a Jerusalém celestial. Estaremos na glória por toda a eternidade com ele. Entenda, nós somos chamados para sofrer. Muito do sofrimento que passamos é por causa de pecados que cometemos, das maldições que vêm sobre as nossas vidas. Brechas que damos ao diabo e ele vem e toca. Porém, existe um sofrimento que vai vir, que é aquele que nós chamamos da permissão, vontade permissiva de Deus, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E assim, eu não vou fazer uma doutrina em cima disso, mas eu vou dar um conselho para você ficar atento. Quando Deus mostrar que você vai passar por uma luta, por uma prova, por uma tribulação, por uma enfermidade, por uma perda, saiba que esse sofrimento vem de Deus. Vem de Deus. Porque você vai sofrer por amor do nome dele para que você cresça através do sofrimento. Quando Deus não mostrar e vier algo, se preocupe em examinar a si mesmo e ver se não é algo do passado, ou algum pecado que você cometeu agora, alguma falha, algum medo, alguma situação que deu brecha para o diabo vir e tocar em você. Porque Deus não faz nada sem antes revelar aos seus servos os profetas. O diabo faz oculto. O diabo faz escondido. Ele não quer que ninguém saiba. Ele vai, ó, pum, e faz. Deus, ele revela antes. Então, quando Deus mostrar um sofrimento, algo que vai acontecer, por exemplo, Deus já me mostrou um sofrimento na minha vida. Eu em cima de uma cama de um hospital, com a barriga aberta, quase morrendo. Deus me mostrou o diabo vindo em cima para querer me tocar, só que uma luz resplandecia, botava o diabo para correr, eu era curado naquela mesa de cirurgia e saía dali. Foi uma visão que Deus me deu enquanto eu orava numa vigília de madrugada. Isso aconteceu? Ainda não. Porque tem alguns outros detalhes que eu não vou falar aqui, que eles precisam, né, acontecer para o cenário estar pronto para aquilo. Deus já mostrou o sofrimento pelo qual eu vou passar. Eu estou clamando, pedindo misericórdia para não passar por esse sofrimento, mas se ele ocorrer, eu sei que ele veio de Deus e é por amor do nome dele que eu vou passar. Porque Deus não faz nada sem antes revelar aos seus servos profetas. Deus, ele mostra quando nós vamos sofrer por amor do nome dele, não pelos nossos pecados. Nós sofremos pelos nossos pecados, quando o diabo vem, acha uma brecha e bate. Aí nós temos que nos examinar a nós mesmos. Às vezes, Deus vai avisar, você vai passar por sofrimento porque você pecou, como ele fez com Davi. Às vezes não, eu estou no meio do sofrimento, eu tenho que analisar onde foi a falha, onde foi a brecha. E às vezes Deus vai mostrar, né, que eu vou sofrer pelo amor dele. Então que nós possamos ter esse entendimento. Que Deus te abençoe até a próxima lição, em nome de Jesus Cristo.